Talvez a pergunta mais difícil que um homem possa responder não seja o que ele faz, mas quem ele é. Porque tem homem hoje, gente, que sabe quanto ganha, ele sabe quantas horas ele trabalha, ele sabe quantas contas ele tem para pagar. Mas, infelizmente, é uma coisa que tem pesado muito. Ele não sabe mais quem que ele se tornou. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Elias Ramos. Esse é o podcast do Método CAI, o nosso método corpo, alma e espírito. E hoje nós vamos falar de um assunto assim maravilhoso. Eu sei que tem homens que gostam muito de falar sobre isso, né? O homem que esqueceu quem ele é. Verdade nua e crua. Como um homem, meu amigo, perde a própria identidade em 2026. Elias, qual identidade? Aquela que a gente carrega no bolso? Não, meu amigo. Não é dessa que eu estou falando. Sabe por quê? Porque a maioria dos homens hoje, quando você pergunta quem ele é, na verdade, ele vai dizer: eu sou empresário, eu sou pai, eu sou marido, eu sou um profissional, sou construtor, sou provedor. Isso, eles acham que isso é a identidade deles hoje. Mas isso não é identidade. Isso são papéis que nós exercemos como homem na nossa vida, no nosso dia a dia, com as nossas responsabilidades. E existe uma diferença enorme entre papéis, porque papéis eles mudam. Nós podemos usar atores como exemplo, certo? Vamos falar aqui dos atores brasileiros. Antônio Fagundes ou Tony Ramos, por exemplo, né? Eu lembro do Antônio Fagundes lá naquela novela que ele era o rei do cacau, essas coisas todas, entende? Depois disso, quantos papéis ele já fez antes ou depois daquele papel, entende? Do rei do gado também, entende? Isso são papéis, e os papéis eles mudam. O nome dele é Antônio Fagundes. Os papéis que ele fazia são outros papéis, entende? A identidade dele, Antônio Fagundes, permanece até hoje, que ele está vivo até hoje, exercendo a sua profissão, não é? Mas os papéis dele mudam. Então nós precisamos saber a diferença disso, nós precisamos entender como que isso funciona. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Se a sua empresa hoje fechar, ou amanhã que seja, quem que sobra de você? Quem que sobra? E eu não estou perguntando sobre o dinheiro, tá? Que você pode ter milhões na conta. Eu não estou perguntando sobre isso. Não estou perguntando sobre patrimônio. Você pode ter vários bens em seu nome, no nome das suas famílias, entende? Dos seus familiares. Eu estou perguntando quem sobra desse papel que você vive hoje. Porque tem homem que construiu a própria identidade em cima do trabalho. Isso funciona até o dia que o trabalho muda, até o dia que a empresa fecha, até o dia que você é mandado embora. O empresário ele pode vender a empresa que você trabalha. O funcionário ele se aposenta um dia. O atleta ele para de competir também. Usamos aí exemplos de Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Bebeto e assim vai, não é? O militar ele deixa de servir, ele deixa a farda de lado. E o que que acontece a partir daí? Onde acontece essa ruptura? Acontece uma crise silenciosa, porque durante anos ele respondeu: eu sou jogador de futebol, eu sou militar, eu sou empresário, eu sou administrador, eu sou um operador de máquinas. E depois que fecha isso, meu amigo, que fecha esse ciclo, e agora? Quem que você é na identidade, na essência? O que é que sobra depois disso?
Quando o homem constrói identidade apenas no trabalho, qualquer mudança profissional, meu amigo, parece uma morte. É como se tivesse tirado aquela base dele, entende? Eu ouvi uma entrevista de um jogador de basquete, ele não era muito popular, eu conheço porque eu sempre acompanhei, né? Acompanho até hoje quando tenho tempo. Ele falando que ele não se preparou para aposentar. Vários deles, né, as pessoas que, os atletas, os super atletas lá da NBA, vamos dizer assim, eles se preparam mentalmente para se aposentar. Esse não tinha se preparado, entende? Diz ele que o último dia de trabalho dele foi numa terça-feira. Na quarta-feira, meu amigo, ele ficou tão inquieto porque ele não sabia o que fazer. Ele já não tinha mais aquela rotina de levantar cedo, ir treinar, voltar para casa, comer, descansar e voltar para treinar de novo. E às vezes voltar para casa, descansar e voltar para jogar à noite de novo. Então, assim, essa rotina dele tinha acabado. E ele não sabia o que ele ia fazer, entende? Com dinheiro no banco, com os filhos em casa, com a esposa, com todos os bens que ele adquiriu durante a carreira dele. Chegou nesse dia, meu amigo, ele falou, gente, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Isso eu tô falando no primeiro dia, não tô falando depois de 15 dias, entende? Foi só no primeiro dia. Então, quando a pessoa, para ele, na cabeça dele, ele era o jogador de basquete. Ele não era a pessoa em si, entende? Ele era aquele papel que ele apresentava, ele era um atleta, né? O atleta, no caso, ser atleta é um papel da vida da pessoa. Ser empresário é um papel, não é a sua identidade na essência, entende? Nós podemos também usar os filhos como exemplo, né? Um outro exemplo muito bom em relação aos filhos é que tem homem que ele constrói a identidade inteira em torno da paternidade. Quem que é você? Ah, eu sou o pai, no meu caso, né? Eu sou o pai do Mateus, eu sou o pai da Júlia, eu sou o pai da Clara, né? Isso é muito lindo. Mas existe um perigo aí. Por quê? Porque os filhos, eles crescem, eles criam a própria vida deles, eles vão sair de casa, eles vão casar, vão ter sua própria família, vão ter filhos, vai ter o seu próprio trabalho, o seu próprio dinheiro, sua casa, os seus carros, seus bens, e aí tudo vai acontecer na vida deles, como aconteceu na nossa também. E chega um ponto que eles deixam de precisar do pai da mesma forma que eles precisavam até então. E aí é onde muitos homens entram em crise. Não porque os filhos foram embora, tá? Não por isso, mas porque perderam o único papel que conhecia, que era ser pai daqueles filhos, especificamente. E aí é onde muitos se perdem. Você é pai, como eu sou pai, certo? Mas quem você é além de ser pai? Quem? Porque um dia os seus filhos vão embora, tá? Mais uma vez. E você continuará existindo da mesma forma, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com a sua rotina. E o casamento? E aqui fica ainda mais profundo, tá? Porque nenhum casamento permanece igual para sempre. Quando eu me casei, quinta-feira passada agora nós comemoramos 21 anos de casado. Quando eu me casei, eu tinha 24 anos de idade. Hoje, meu amigo, eu sou 4.5. Eu estou 4.5, né? E aí eu fico pensando, eu sou a mesma pessoa que eu era quando eu me casei? Porque aos 24 anos eu era uma pessoa totalmente diferente. Sem filhos, sem trabalho, porque eu casei e saí do país, né? Fui emigrar. Aos 35 anos já tinha mudado tudo. Eu já tinha filhos. E outra, aos 45 anos, hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era quando eu tinha 24 e quando eu tinha 35 anos. E eu posso te garantir 100% que quando eu fizer 25 anos, daqui a 10 anos, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. E eu estou falando só de mim.
Agora eu falo, a sua esposa e a minha esposa também. Sabe por quê? Porque o casamento ele amadurece. As prioridades mudam. Os filhos chegam, os filhos crescem, os filhos saem, as responsabilidades mudam, a saúde muda. Hoje eu tenho uma saúde muito melhor do que eu tinha quando eu tinha 35 anos de idade. O corpo muda. Hoje eu estou quase 55 libras mais leve do que eu estava antes, só quando eu estava com 35 anos. A libido muda. Hoje eu me sinto muito mais vigoroso do que eu era com 35 anos de idade, porque a energia também muda. Então isso tudo vai mudando com o tempo. Então eu não posso dizer que eu era o Elias de 35 anos. Eu estava passando por ali. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se o relacionamento hoje mudar, quem você continua sabendo? Você continua sabendo quem que você é, na verdade? Na essência? Porque tem homem, meu amigo, que construiu identidade inteira em cima da validação da esposa. E quando a dinâmica muda, ele entra em colapso emocional, entende? Quando a dinâmica muda no relacionamento, ele entra em colapso emocional. E aí é onde você vê onde que a dor aperta. Não porque perdeu só a esposa, tá? Mas porque perdeu o espelho onde enxergava valor. Se você está focando no valor que a pessoa te dá, meu amigo, você está perdendo o seu tempo, você está gastando a sua energia. O problema não é quando o casamento muda. O problema é quando a sua identidade depende do seu relacionamento. É quando a sua identidade depende da sua esposa, do seu cônjuge. E hoje, se todo mundo parar de te aplaudir, se todo mundo parar de te aprovar, se todo mundo parar de te motivar, essa talvez seja a pergunta mais difícil para a gente responder hoje. E se ninguém elogiar você? E se ninguém reconhecer você? E se ninguém agradar você? Pior, e se ninguém validar você? Quem você vai continuar sendo? Você continua sabendo quem você é? Você vai continuar sendo a pessoa que vivia dependendo disso? Você vai continuar sendo o pai? Você vai continuar sendo o empresário? Você vai continuar sendo o servo? Você vai continuar sendo o cidadão? Ou você vai ser quem você nasceu para ser? Porque a identidade verdadeira aparece quando os aplausos desaparecem. Nós podemos usar o exemplo de Jó, por exemplo. Jó, ele perdeu riqueza, ele perdeu posição, ele perdeu a influência que ele tinha, ele perdeu os bens e ele perdeu a saúde dele. Mas houve algo que ele não perdeu. Foi a vida dele que o Senhor poupou e a identidade dele principal. E é por isso que ele suportou até onde ele suportou. Hoje, em 2026, os homens de hoje, de 2026, suportaria o que Jó suportou? Porque quando tudo foi arrancado dele, ele ainda sabia quem ele era na essência. O homem, quando ele sabe quem ele é, pode perder muita coisa, tudo, mas não perde a si mesmo. Se você não se perder, meu amigo, se você não perder a si mesmo, você vai ter a mesma recompensa que Jó teve. E é exatamente esse tipo de aprofundamento que eu faria em todos os dias da minha vida. Porque se a gente permanecer dependendo de tudo isso, a gente não vai conseguir suportar
quando as pessoas pararem de nos aplaudirem. Porque isso vai chegar uma hora. O seu casamento vai mudar, os seus filhos vão mudar, o seu trabalho vai mudar, sua autoestima vai mudar, o seu propósito vai mudar. E isso aqui não é teoria, tá? Isso é prova vivida na vida desse homem que vos falam. E a pior de todas é a armadilha da aprovação, tá? Uma das formas mais rápidas de um homem perder a própria identidade é transformar a aprovação dos outros em necessidade. Quando a gente busca a aprovação dos outros, meu amigo, a gente deixa de viver quem nós somos. Às vezes procura a aprovação dos pais até hoje, homens de 40, 50 anos de idade que buscam a aprovação dos pais até hoje. E como que isso começa, Elias? Imagine um menino, ele quer ser visto a todo instante pelos pais, principalmente pelo pai, ele quer ser ouvido pelo pai, e outra, ele quer ser reconhecido pelo que ele faz pelo pai. E o que ele está procurando com isso? Atenção, validação, aprovação, orgulho e reconhecimento daquela figura masculina que ele tem em casa. Mas nem sempre nós recebemos isso. Muitas vezes nós recebemos comparação, cobrança, crítica, silêncio, indiferença, meu amigo. É isso que nós recebemos quando nós não vivemos a vida que nós vivemos esperando a aprovação de outras pessoas. Se o menino ele tira nota 9, o pai pergunta: e o ponto que faltou? Por que você não tirou 10? Imagine a dor que nós causamos nessa criança, nesse filho. Se o menino ele faz um gol, o pai vai responder assim: você podia ter feito 2, né? E aquele que você perdeu? Se você tivesse batido dessa forma, você podia ter feito 2 naquele dia. E se o menino mostra um desenho, doido esperando que o pai elogie, o pai vai responder assim: tá bom. E essa criança vai crescer assim, entende? E o que esse menino aprende com essas situações? Que o meu valor só depende do meu desempenho. Se eu não tiver um desempenho extraordinário, eu não vou ser notado. E pior, ele leva isso para a vida adulta. E quando chega na idade adulta dos seus... Hoje nós estamos falando para homens maduros, né, de 40, 50 anos acima. E como que isso vai aparecer na vida desse homem adulto? A necessidade constante de reconhecimento. Ele vai trabalhar muito, porque ele vai querer compensar isso, porque se ele trabalhar mais, ele vai ser notado. Ele nunca se acha o suficiente. Ele vai estar sempre achando que as pessoas estão esperando mais dele. E como que isso vai aparecer na vida dele? Ele está sempre buscando elogio do patrão, ele quer reconhecimento dos clientes, ele está sempre buscando a aprovação da esposa, ele está sempre buscando a validação dos filhos, e ele vai estar sempre buscando aplauso nas redes sociais. Pessoa que posta um vídeo, posta uma mensagem, uma foto, quer que seja, e gostaria que as pessoas fizessem lá 50, 100, 1000 comentários, ou tivesse lá 2000 likes, né, nesse post dele. E o problema é que nada é suficiente, porque o vazio não nasceu hoje. O vazio nasceu lá na sua infância. Quem nunca aprendeu a validar a si mesmo, se nós tivéssemos aprendido isso lá na nossa infância, muita gente hoje não ia estar passando a vida mendigando validação dos outros, buscando a aprovação de outras pessoas.
E com isso, vai tendo dificuldade em aceitar críticas. Tem homens hoje que não aceitam a pessoa fazer nenhuma pergunta sobre aquilo que ele está falando. Porque ele não escuta crítica, ele não gosta de ser perguntado sobre aquilo. O que ele escuta, na verdade, é rejeição. Ele vai estar sempre pensando lá como criança, como aquele menino ainda, entende? Um exemplo, se o chefe corrige ele em um relatório, o homem, o homem saudável, ele vai pensar assim, ó, posso melhorar isso? E o homem ferido, ele vai pensar assim, eu falhei mais uma vez. Puta que pariu. Mais uma vez eu cometi o mesmo erro. Porque tem sempre essa comparação, entende? Um outro exemplo, se a esposa faz uma observação em qualquer área da vida dele, o homem saudável ele vai escutar assim, ó. É só uma observação. Só que o homem ferido, ele vai ouvir como se fosse um ataque, porque a pessoa está tão ferida, desde quando ele era criança, quando ele era menino ainda, que qualquer frase da esposa, ele vai estar escutando como se fosse um ataque. E o que acontece depois disso? Ele se fecha, ele se defende, ele se irrita e ele se afasta. Porque ele está tão ferido que ele vai fechar lá dentro daquele mundinho dele, entende? Como ele fazia quando criança ainda. E o problema é que a crítica tocou numa ferida antiga, que não foi fechada, que não foi curada, que não foi reparada. E a pessoa vai sempre acumulando aquele medo excessivo de errar. E como que isso aparece na vida da pessoa? Procrastinação, perfeccionismo, excesso de análise e dificuldade de decidir as coisas que tem que fazer. É assim que a pessoa vai desenvolver na sua vida dele na fase adulta. Porque ele pensa assim, ó, e se eu falhar? E se me criticarem? E se eu decepcionar alguém? E quantos homens hoje começam um negócio, eles não começam um negócio porque têm medo disso, eles não gravam vídeos porque eles têm medo disso, eles não são capazes de escrever um livro porque têm medo de ser reprovado, eles não mudam de vida com medo das pessoas estar julgando ele. Não porque ele seja incapaz, tá? Mas somente por medo do julgamento, nada mais do que isso. Infelizmente, hoje tem muitos homens vivendo limitados porque não conseguem se livrar desses pensamentos. O perfeccionismo, meu amigo, muitas vezes não é excelência, é medo. A pessoa não faz, eu só faço se for para ser muito bem feito, senão eu não faço. Eu, Elias, prefiro o feito do que o perfeito. Porque se o feito não chegar a ser perfeito, ele foi feito independente. Se ele chegar a ser perfeito, ok. Agora, se não chegar, ele foi feito de qualquer maneira. Saul, nós podemos usar o rei Saul, ele começou a tomar decisões para agradar as pessoas. E foi aí que ele perdeu a sua direção. Foi aí que ele se perdeu. Porque tudo que ele queria fazer era para agradar as outras pessoas. Quando a aprovação dos outros constrói a sua identidade, a desaprovação deles, meu amigo, destrói a sua paz. Não tem como você correr disso. Isso é 100% garantido. E tem homens hoje vivendo no automático o tempo inteiro. Uma das formas mais silenciosas de perder a identidade é parar de fazer perguntas. Homens hoje estão tão feridos que eles se fecham, eles não querem saber o que aconteceu, eles não querem saber o porquê,
Eles não querem saber o que a pessoa do outro lado está pensando. E chega um ponto que ele para de sonhar. E sabe como que isso acontece? E não acontece só de uma vez, tá? Acontece aos poucos. Isso é gradativamente, vai aumentando aos poucos. Primeiro vai vir o trabalho, primeiro vai vir as contas, primeiro vai vir as responsabilidades, primeiro vai vir os filhos e as urgências. Isso eu dei só 5 exemplos. A gente podia chegar aqui a 15, 20, sem problema algum. E sem perceber, esse mesmo homem troca sonhos por sobrevivência, ele troca o propósito de vida dele pela rotina, e ele troca a construção daquilo que ele deveria estar construindo por repetição. Vai repetindo esse padrão semana após semana, dia após dia, mês após mês, anos após anos, e aquilo vai passando de geração em geração. E quando que foi a última vez que você sonhou com alguma coisa? Quando foi a última vez que você escreveu no papel, gente, esse é um sonho que eu quero concretizar antes que eu morra? Não por obrigação, não uma conta e não responsabilidade. Algo que fazia os seus olhos brilharem. Pensa assim, seu sonho maior. O meu sonho maior era ter o meu diploma de 2º grau. Não é? Há um mês atrás eu acabei de conseguir ele, o diploma já chegou, agora sexta-feira nós temos a formatura, vamos estar recebendo lá da pessoa responsável pelo projeto, que eu fiz e no Brasil, na minha época, seria o supletivo, né? Foi a única coisa que eu tive condição de fazer. Nós fizemos e, graças a Deus, nós já conseguimos. Foi um sonho, né, que eu só consegui realizar depois de quase 30 anos. Foi quando eu parei de estudar. E isso aparece na vida da gente quando não aprende mais nada novo, que não é o meu caso de 2026. Ele não cria mais nada. Eis-me aqui falando com vocês, gravando esse podcast, esses vídeos. Lembrando que hoje nós estamos no número 20, do episódio número 20 desse podcast. E graças a Deus tem dado resultado na minha vida, em primeiro lugar. E tem pessoas também sendo tocadas por isso, né? A pessoa não tem metas pessoais mais. Tudo que vai fazer está sempre pensando na família, ou na empresa que ele trabalha, ou nos familiares. A pessoa não tem projetos próprios. A pessoa não sonha mais, a pessoa não quer nem cumprir as próprias tarefas. Ele só quer fazer isso por obrigação. Ele cumpre as tarefas por obrigação, somente isso. Até quando você vai conseguir viver dessa forma? Tem homens hoje que estão tão ocupados sobrevivendo, eles não estão vivendo, sobrevivendo, que esqueceu completamente como viver na essência. Eu posso falar porque eu já vivi assim, e eu conheço homens em 2026, em maio de 2026, que vivem assim. Sabe por quê? Porque ele para de se ouvir. E como que isso vai acontecendo na vida dele? Ele passa anos ouvindo o chefe, os clientes, os filhos, a esposa, principalmente a sociedade ou a comunidade que ele frequenta. Porque ele deixou de ser ele mesmo. Ele para de ouvir a própria consciência dele, ele para de ouvir os próprios sonhos dele, ele para de ouvir os próprios desejos dele e, principalmente, as dores dele. Porque se nós dermos nome às nossas dores, fica muito mais fácil a gente conseguir sair delas. Você sabe o que a sua esposa quer? Você sabe o que os seus filhos querem? Você sabe o que o seu chefe quer? Eu tenho certeza disso, que você sabe de tudo isso.
Mas você sabe o que você quer de verdade? Você sabe o que o seu coração arde para fazer? Muitos homens, eles sabem exatamente o que todo mundo espera deles, mas não sabem mais o que esperam de si mesmo. Sabe dar notícias, sabe responder qualquer pergunta. O que que a sua esposa espera de você? O que que os seus filhos esperam de você? O que que o seu chefe espera de você? O que que a sua empresa espera de você? O que que os seus pais esperam de você? Mas não sabe o que ele mesmo espera de si mesmo. E o homem, ele vai se tornando escravo da ocupação. Isso aparece o celular o tempo inteiro, o trabalho o tempo todo, a distração o tempo todo, a agenda lotada e principalmente a mente lotada. A pessoa já acorda no celular, já ocupando a sua mente com os problemas que às vezes nem vão existir ainda, que nem vão chegar a acontecer na vida dele. E o problema é que ocupação não significa produção. Um homem ocupado não significa produtivo. Muitas vezes só significa fugindo. É o homem fugindo de si mesmo, fugindo da solidão, fugindo da dor e fugindo do vazio. Fugindo, às vezes, das reflexão e fugindo principalmente da verdade. Porque são tantas feridas que não foram curadas, que não foram fechadas. Essas cicatrizes que vão marcando ali, qualquer coisinha elas se abrem. E se tirasse de você o celular hoje? E se tirasse de você a televisão? Ou e se tirasse de você o trabalho? Ou se tirasse de você a sua família? Você conseguiria ficar 2 horas sozinho só com seus pensamentos? Você teria coragem de ouvir pelo menos a respiração, o batimento cardíaco do seu coração? Porque o silêncio, ele não cria o vazio. Ele apenas revela o vazio que já estava aí dentro. O silêncio, ele não cria um vazio em você, ele só apenas revela o vazio que já existia dentro de você. E isso não são coisas que eu estou falando, não são coisas que eu inventei, entende? Nós temos base filosófica sobre isso. Viktor Frankl, ele diz assim, ó, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Eu falei disso na semana passada. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Se você tem um porquê para fazer certas coisas, você vai suportar qualquer como. Como que eu vou chegar a fazer isso? Como que eu vou alcançar isso? Entende? Primeiro você tem que saber o que você quer, para depois você saber como fazer. Não tem como você fazer antes de saber o que você quer. O automático, ele é confortável. Eu sei disso porque eu já vivi no meu confortável. Mas é nele que muitos homens se desaparecem, assim como eu me desapareci, assim como eu me refugiei, assim como eu me escondi em tudo isso que eu acabei de falar com vocês. O custo de não saber quem você é, meu amigo, é um preço que nós vamos pagar muito caro se nós não aprofundarmos nisso, porque toda perda de identidade cobra um preço. E o corpo recebe a primeira cobrança. Um homem que pesava quase 300 libras. Hoje nós estamos em 232 libras. Temos aí mais ou menos umas 20 aí para eliminar ainda. E o corpo, ele paga a conta, porque isso aparece como ansiedade, aparece como insônia, fadiga, excesso de peso, pressão alta e baixa libido. E tudo isso acontece nas nossas vidas, tá? Não é só porque eu tenho 45 anos porque isso acontece, não. Porque acontece, sim, na vida de homens com 40, com 35, com 50, com 60. Quantas vezes que você comeu sem fome?
Comia por emoção. Quantas vezes você buscou refúgio no açúcar, no álcool, na pornografia e nas redes sociais? Não porque você precisava disso, tá? Porque você queria somente anestesiar alguma coisa, algum sentimento aí dentro, você queria estar maquiando ele, entende? Eu falo isso porque eu fazia tudo isso também. E o corpo começa a gritar, meu amigo. É quando a alma passa muito tempo em silêncio. Ela já não consegue nem controlar o corpo, porque o seu corpo, ele é obediente ao seu espírito e à sua alma. O corpo, ele sempre denuncia aquilo que a alma está tentando esconder. Se a sua alma está ferida, meu amigo, o seu corpo vai pagar a conta. E a alma também paga a conta dela. Isso aparece na dependência emocional, na necessidade de aprovação, na comparação consigo mesmo, com as outras pessoas, com o mundo, na insegurança e na carência. E você vai vivendo essa vida automática, no automática, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O homem começa a procurar valor aonde? No dinheiro, no trabalho, no relacionamento, no reconhecimento das pessoas. E deixa de ser quem ele deveria ser, infelizmente. Quem que você seria, meu amigo, se ninguém estivesse te aplaudindo? Quem que você seria se ninguém estivesse te vendo? O espírito também paga a conta dele, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui é o corpo, a alma e o espírito. Elias, e como que isso aparece? Um vazio tremendo, falta de propósito, a desconexão e a falta de direção. A pessoa tá igual um zumbi, vai para onde a onda te levar. Né? Tá igual aquela música do pagodeiro lá no Brasil, lá. Sem direção nenhuma. E aí o homem começa a sentir tudo está funcionando, mas nada faz sentido. Eu faço, mas eu não vejo uma razão pelo que eu faço. E eu trago para vocês uma base bíblica sobre isso, tá? Salomão, que nós sabemos que foi um dos homens mais sábios que já andou por essa terra, um dos homens mais sábios que já andou por essa terra, não o homem mais sábio. Ele teve riqueza, ele teve reconhecimento, ele teve influência e ele teve poder. E mesmo assim ele declarou: vaidade das vaidades. Porque conquista sem identidade continua produzindo vazio o tempo inteiro. Se você não souber a sua identidade, meu amigo, você vai continuar produzindo vazio somente. Um homem que ele não sabe quem ele é na essência, quem ele é de verdade, ele acaba tentando comprar uma identidade. Infelizmente, porque ele não tem a identidade dele definida ainda. Elias, e esse homem que não tem essa identidade definida ainda, está perdido? Claro que não, né, gente? Eis aqui um homem que vos fala. E como recuperar sua identidade? A boa notícia é que a identidade pode ser reconstruída se você tomar atitude, se você for responsável pela reconstrução da sua própria identidade. Pensando, o que eu quero realmente? O que eu realmente quero para a minha vida? Parece simples, não é? Mas aí é onde a maioria das pessoas travam. Porque passou anos da vida dele perguntando o que as pessoas esperam de mim? O que eu preciso fazer para que aquelas pessoas me vejam?
O que eu preciso fazer para agradar essas pessoas? O que eu devo ser? Como que eu devo ser? Como que eu devo falar? Como que eu devo me vestir? Como que eu devo me comportar? Como que eu devo me sentar? E nunca se perguntou o que eu quero na verdade? O que me faz sentir vivo? O que eu tenho prazer em fazer? O que me dá significado para viver? Talvez você queira paz, que todo homem quer paz. Talvez você queira saúde, todo homem quer ter saúde. Todo homem quer ter liberdade, quer ter reconciliação, quer ter construção, quer construir alguma coisa, quer servir pessoas, às vezes quer ensinar o que sabem e às vezes quer liderar. E não tem nada errado nisso. Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria? Pensa contigo aí nesse momento. Porque tem homem perseguindo objetivos, correndo atrás de coisas que não fazem sentido nenhum na vida dele, que nunca escolheu. Segue buscando objetivos que nunca escolheu, querendo fazer coisas que nunca foi o propósito dele. Infelizmente. E nós deveríamos pensar assim: o que eu não quero mais? Você já perguntou para você o que você não quer mais? Muitas vezes a pergunta é mais fácil. Exemplo, eu não quero mais viver cansado, eu não quero mais viver ansioso, eu não quero viver mais acima do peso, eu não quero agradar todo mundo, eu não quero viver sem propósito. Isso são coisas superficiais. E o que você continua aceitando hoje? Que há 10 anos prometeu que nunca aceitaria. O que você está tolerando hoje? O que eu estou tolerando hoje? Desrespeito? Mediocridade? Ambiente tóxicos? Hábitos destrutivos? Relacionamentos sem valor? Porque aquilo que você tolera, meu amigo, eventualmente passa a definir a sua vida. Se você tolera a sua conta do banco zerada, é porque você gosta dessa vida. Se você tolera o seu corpo acima do peso, você gosta dessa vida. Isso te define. Se você é uma pessoa que não produz nada, que você não gera nada, você gosta dessa vida. O que eu abandonei em mim? Sonhos, saúde, fé, coragem, talentos, propósitos. Quem que você era, meu amigo, antes de começar a agradar todo mundo? Quem que eu era antes de começar a agradar todo mundo? Talvez lá, quando você fizer essa pergunta, você vai encontrar a resposta por que você tem feito o que você tem feito para agradar as pessoas, ao invés de estar cuidando da sua vida, ao invés de estar vivendo o seu propósito, ao invés de ter sua identidade definida. O filho pródigo, antes dele voltar para casa, ele voltou para si mesmo. Quem lembra da passagem aí vai saber do que eu estou falando. Quando ele estava lá comendo junto com os porcos, ele pensava nos empregados do pai dele que estava comendo muito melhor do que ele. E foi quando ele caiu em si. Porque toda reconstrução, ela começa com verdade. E aquela verdade tocou o coração dele tão forte que ele decidiu, ele foi decorando aquilo que ele ia falar quando viesse o pai dele. E nós sabemos que isso é uma parábola que Jesus contou, né? Voltar para o corpo, para a alma e para o espírito, amigos. É isso que nós temos que fazer. Se nós não voltarmos para a essência desses três, nós vamos viver como escravo. E você não recupera a sua identidade apenas pensando, tá? Você recupera a sua identidade praticando.
praticando todos os dias, sem exceção. Voltando para o corpo com treinos, não apenas por estética, tá? Mas por presença. Você saber que aquele corpo, que aquela máquina, que essa ferramenta está sendo mantida, ela está sendo. A manutenção dela está sendo feita com alimentação, porque a energia ela influencia, tá? Se você comer bem, ela influencia. Eu converso muito com o meu amigo Sérgio, né? Nós treinamos já há muitos anos, a gente se conhece já há muitos anos já, e a gente treina juntos, a gente fala muito sobre energia, sobre sono, sobre alimentação, coisas que causam reação em nossos corpos, tanto a mim quanto ele, né? E quanto que isso influencia na nossa vida a alimentação, tá? Ela influencia o humor, a clareza, a disposição e principalmente a disciplina. Eu falava para ele que essa semana eu gosto de ter tudo em casa, né? Eu gosto de ter meu peito de frango, gosto de ter minha sardinha, meu atum enlatado, eu gosto de ter minhas proteínas, eu tenho minha proteína à base de whey, tenho minha proteína à base de planta também, porque eu não gosto de usar só muito whey, né? Porque como é base de leite, ele me resseca muito, então eu estou sempre ali intercalando os dois para me ajudar. Isso acaba influenciando o sono também, porque um homem cansado, ele decide pior, ele reage mais e ele produz menos. Tudo isso faz parte, gente. Se nós não cuidarmos disso, a gente vai se ferrar cada dia mais. Disciplina. Toda vez que você cumpre a sua palavra, meu amigo, você fortalece a sua identidade. Se você prometeu para si mesmo que você vai treinar, se você prometeu que você vai se alimentar, faça, porque isso vai fortalecer a sua identidade cada dia mais. A autoestima masculina ela cresce quando a palavra e a ação voltam a andar juntas. Se você prometeu, faça. Independente. Não faça porque é fácil, faça porque tem que ser feito. Voltando para a alma. Como? Leitura. Porque os homens não refletem hoje mais. Só repetem. Terapia ajuda demais, porque consciência acelera a transformação. Se você não souber dar os nomes às suas dores, se você não souber dar nome aos seus porquês, você não sabe para onde está indo e muito menos como vai chegar lá. No silêncio, porque a identidade ela é encontrada, ela não é inventada. Se você não ouvir o seu coração, se você não ouvir o seu espírito, você não vai conseguir sair de onde você está. Quando que foi a última vez que você ficou 1 hora sozinho, sem distração? Quando que você saiu, sentou no banquinho da praça, sem telefone, sem um livro, sem ninguém por perto, e ficou só olhando para a natureza, ouvindo os pássaros cantando, ou na beira do mar, na beira de um rio, de um lago, o que é que seja? Quando foi a última vez que você fez isso? Sem distração nenhuma, sem distração nenhuma. Voltando para Deus também, nós precisamos voltar para Deus. E outro, estou aqui falando de religião nenhuma, não é como religião, mas como identidade. Nós não somos nada sem Deus, meu amigo. Porque antes da missão vem a identidade. A nossa digital, que é única, não existe nenhuma digital semelhante à minha entre os mais de quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Não existe nenhuma idêntica. E quem que fez isso? A minha identidade é igual à identidade de Deus, meu amigo. Certo? E é assim que vai ser, entende? Se nós não voltarmos para Deus, nós não vamos reconhecer a nossa identidade, não vamos reconquistar a nossa identidade. A identidade ela veio antes da performance, ela vem antes da performance. Quantos homens hoje fazem o contrário? Primeiro eles tentam performar, depois tentam descobrir quem que eles são. Vê se isso faz sentido.
tenta apresentar alguma coisa para depois ele descobrir quem ele é. Não vai descobrir nunca, porque ele não é o que ele apresenta. Quem não sabe quem ele é, meu amigo, vai procurar identidade em lugares que nunca foram capazes de fornecê-la. Você não vai encontrar a sua necessidade, a sua identidade em lugares. Você não vai encontrar em pessoas. A sua identidade é sua, é única. Você precisa trazer essa identidade para fora mais uma vez. Talvez você não esteja perdido, tá? Eu tenho certeza que você não está perdido. Você só está apenas passando anos vivendo para agradar pessoas. E agora chegou a hora de você voltar para quem você é realmente. A sua hora é agora de reassumir a sua identidade. Esse foi o nosso episódio número 20 do nosso podcast do Método CAI, Corpo, Alma e Espírito. É com uma alegria muito grande que eu partilho com vocês. Se isso fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você gostaria de estar ouvindo essas coisas, com quem você acha que merece estar ouvindo tudo isso, porque é com muita alegria que eu despeço de vocês agora, nesse dia maravilhoso. Vamos embora viver a nossa vida, vamos cuidar da nossa identidade. Agora nós vamos viver família. Agora eu vou subir, tem a minha família me esperando e nós vamos continuar o nosso dia. Um grande abraço a todos, muita paz. Até a próxima.